Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo programático do nosso treinamento de atmosfera explosiva. Agora estaremos abordando um assunto de gerenciamento de risco. Pessoal, já citamos diversas vezes sobre gerenciamento de risco, agora nos aprofundaremos em cima deste conteúdo. Vamos ao nosso material didático para entendermos um pouco melhor sobre gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco realiza com a adoção de melhores práticas de infraestrutura, políticas e metodologias permitindo uma melhor gestão dos limites dos riscos aceitáveis do capital, da precificação e do gerenciamento da carteira. Em plantas industriais com áreas classificadas, o gerenciamento de risco é uma prática constante, pois se trata de ambientes com a presença de atmosferas potencialmente explosivas. A gestão de risco inclui o uso de equipamentos com a proteção apropriada ao ambiente onde serão instalados, manutenção adequada dos equipamentos, escolha de procedimentos adequados para o trabalho, controle de possíveis fontes de ignição, cuidados especiais ao manipular e armazenar substâncias combustíveis, utilização de instrumentos e equipamentos portáteis adequados à classificação da área, instalação elétricas adequadas à classificação da área e etc. Algumas medidas preventivas, como pressurização de salas contendo painéis elétricos, climatização de ambiente, adoção de ventilação artificial através de ventiladores, gestão de ambientes e etc. São recursos necessários para evitar a ativação de uma atmosfera explosiva. As explosões, quando ocorrem, podem causar perdas patrimoniais incalculáveis, além das perdas de vidas humanas. As perdas patrimoniais, pessoal, com certeza são muito importantes para uma empresa, mas a perda de vidas é incalculável. A perda de vida é uma coisa indiscutivelmente inaceitável numa atividade onde contém atmosfera explosiva. Por isso, esse gerenciamento de risco, ele vem para fortalecer, ele vem para enriquecer o nosso conhecimento, o nosso discernimento em cima das atividades que estaremos executando em locais onde contenha atmosfera explosiva. Então, no processo da indústria, no processo da atividade, onde contenham esses ambientes, o gerenciamento de risco, o programa de gerenciamento de risco, ele é fundamental. E o gerenciamento deste risco é fundamental para a nossa segurança. Vamos entender, já que estamos falando sobre gerenciamento de risco, um pouco sobre perigo e sobre risco. O que é perigo? Perigo é o potencial que uma grandeza tem de causar danos patrimoniais, materiais, equipamentos, métodos ou práticas de trabalho e lesões ao trabalhador. E o risco? O que seriam os riscos? Os riscos é a possibilidade elevada ou reduzida de alguém sofrer danos provocados pelo perigo. Os riscos podem ser eliminados ou controlados, adotando-se medidas de controles de riscos adequados. Os riscos podem ser classificados em riscos de acidente, qualquer fator que coloque o trabalhador em situações vulneráveis possa afetar sua integridade, seu bem-estar físico e psíquico. Riscos ergonômicos, qualquer fator que possa interferir nas características psicológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Risco físico considera-se as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração e etc. Riscos químicos consideram-se as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fungos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que pela natureza da atividade que possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. E risco biológico, considerando-se as bactérias, fungos, vírus e parasitas, dentre outros. Então, fica aqui algumas características de risco nas nossas atividades. As medidas preventivas. O que são essas medidas preventivas? São as ações que devem ser adotadas com o objetivo de evitar que os eventos não desejados, acidentes, venham a ocorrer. Os líquidos inflamáveis e seus vapores devem ser confinados em equipamentos fechados e canalizados, de forma a evitar contato com o ar e com qualquer fonte de ignição. O confinamento tem como objetivo impedir o escape de líquidos e seus vapores, possibilitar fechamentos e drenagem rápidos na eventualidade de um escape acidental, limitar a área pelo qual o líquido liberado possa ser espalhado. Então, essas são medidas preventivas com líquidos inflamáveis. Análise de risco. O que seria uma análise de risco? AR, ou alguns falam APR, análise preliminar de risco. São métodos sistemáticos de exame e avaliação das etapas e elementos para identificar cenários hipotéticos de ocorrências indesejadas, acidentes, as possibilidades de danos, efeitos e consequências das atividades a qual nós estamos correlacionados, corrigir problemas operacionais, adotando medidas preventivas e corretivas, visando a execução de cada etapa de segurança. Gustavo, quem faz essa análise de risco? Quem elabora esse gerenciamento de risco? É o técnico de segurança do trabalho? Dentre eles, o técnico de segurança faz parte. É uma equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar essa que é designada pelo empregador para realizar essa análise preliminar de risco ou essa análise de risco. Técnico de segurança, supervisor operacional, supervisor de segurança, engenheiro de segurança, executante. Para quê? Para que esse corpo consiga identificar e trazer à tona todos os riscos e possíveis efeitos que esse risco podem causar na operação, elaborar essa documentação, discutir e apresentar essa documentação a todos os trabalhadores, a todos os executantes da frente de serviço, para que acidente não venha acontecer. A gente já, desde o início do treinamento, a gente tem reforçado os tópicos de gerenciamento de risco, de análise de risco, de procedimentos executivos e operacionais, de permissão de trabalho, para quê? Para aguçar na gente a importância desse processo nas nossas atividades. Como gerenciar um risco? Conforme a NBR 15662, que fala sobre sistema de prevenção e proteção contra a explosão, gerenciamento de risco de explosões deve se considerar medidas preventivas para reduzir ou eliminar os riscos de explosão e devem ser aplicadas nas seguintes ordens. Primeiro, identificação do risco de explosão. Tem como objetivo identificar equipamentos e áreas onde exista a possibilidade desta ocorrência. Então, nós devemos identificar esses riscos de explosão nessas áreas. Segundo, controle da atmosfera. Deve-se adotar medidas que possam reduzir ou eliminar a possibilidade da ocorrência de atmosfera explosiva, devendo-se ter aplicação de procedimentos adequados, como, por exemplo, manter fechado todas as recipientes, até a mudança de situações de processo, como a inertização de tanques e vasos, dentre outros. Terceiro, controle de ignição. Olha, identifiquei o risco de explosão, é uma atmosfera explosiva. Opa, vamos lá, vamos controlar uma ignição para que não aconteça uma explosão nesse ambiente. Então, não sendo possível eliminar a possibilidade de ocorrência da atmosfera explosiva, deve-se adotar medidas de controle para evitar a ocorrência de fonte de ignição. Sempre que a gente tiver a certeza que
essa atmosfera é explosiva, nós temos que ter o controle sobre ela. Controle dos danos. As medidas acima são preventivas, mas estas poderão falhar e um acidente poderá ocorrer. Portanto, é importante planejar medidas de mitigação, redução dos danos que poderão ocorrer, como, por exemplo, planos de ação de emergência, separação de edificações, janelas de alívio de explosão e etc., dentre outras informações que podem conter nesse controle de danos nas atividades com atmosfera explosiva.